Olá, bem-vindo à 32ª edição do Por Dentro da Magistratura, um projeto da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. O programa tem como objetivo conhecer experiências e condutas de magistrados a partir de situações pessoais durante a carreira, opiniões, escolhas e relacionamentos pessoais, institucionais e sociais, com o intuito de transmiti-las na forma de orientação ou recomendação a magistrados e magistradas. Hoje vamos conversar com o desembargador Marcos Reginoldi Fernandes, que tomou posse em fevereiro deste ano como desembargador do Tribunal de Justiça, após 29 anos de atuação no Ministério Público Estadual. Aos 52 anos, ele ocupou uma vaga destinada ao MP pelo critério do 5º Constitucional. Formado em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso, Marcos Reginoldi cursou a Escola Superior do Ministério Público de Mato Grosso. Fez especializações em Ciências Criminais e em Direito Processual Civil, ambas pela Universidade de Cuiabá, e especialização em Direito Constitucional pela Faculdade do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Ao longo da sua carreira no MP, foi membro auxiliar da Corregedoria Geral, secretário-geral, integrou a Comissão de Planejamento Institucional e atuou no Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, o GAECO. Foi designado membro coordenador do Núcleo de Apoio para Interposição de Recursos aos Tribunais Superiores, o NARI. Foi titular da 9ª Promotoria de Justiça Civil de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade Administrativa da capital e atuou junto às Câmaras Criminais Reunidas e Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça. Antes de ser nomeado desembargador, ocupava a coordenação do Núcleo de Ações de Competência Originária, NACO da Procuradoria-Geral de Justiça. Confira a entrevista conduzida pelo juiz Gerardo Humberto Alves da Silva Júnior, que integra o Conselho Consultivo da Escola Superior da Magistratura de Mato Grosso. Estamos aqui na edição 2024 do programa Por Dentro da Magistratura e o nosso entrevistado de hoje é o desembargador Marcos Reginoldi Fernandes. Desembargador, satisfação tê-lo aqui, bem-vindo. Que agradeço. Desembargador, o senhor veio ao desembargo agora em data recente, tendo como origem o Ministério Público, do qual o senhor permaneceu por 29 anos, né? Quase 3 anos no Ministério Público de Roraima e o restante do período aqui no Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Como que tem sido essa transição do senhor da carreira do Ministério Público para a magistratura? Bom, inicialmente, bom dia a todos que nos assistem. É com muita honra que eu compareço às Mages, para ser entrevistado pelo meu amigo, com quem tive a oportunidade de trabalhar durante não muito tempo, mas por um período que pudemos nos conhecer e ter uma atuação bastante interessante. E, de fato, eu tive uma longa carreira, porque quase 30 anos é uma vida, né? Sim. É uma vida devotada ao serviço público. Eu entrei no serviço público muito cedo. Eu passei no concurso com 22 anos de idade e tomei posse com 23. E praticamente me moldei à carreira pública. E durante essa vida de 30 anos, eu aprendi muitas coisas. E são exatamente esses princípios que nortearam a minha atuação, que eu procuro trazer agora para a magistratura, para esse novo desafio, nessa nova jornada na minha vida. E é um grande desafio, né, desembargador? Nós tivemos a oportunidade, como o senhor falou, de trabalhar um determinado período de tempo aqui na 10ª Criminal de Cuiabá, eu na condição de juiz, o senhor à época como promotor. E sair de uma atuação individual para um colegiado é algo muito complexo, né? Como que tem sido essa experiência, essa transição de carreira? Olha, eu sabia que eu não teria problemas em trabalhar em colegiado, porque apesar de tanto como promotor como
quanto como juiz, eu sei porque convivi a vida inteira com a magistratura, né? Nós temos atuações individuais, mas em verdade eu sempre fui muito do coletivo. Eu sempre fui muito de bastidor, de conversa, de integração, seja no âmbito da minha instituição, seja com colegas, enfim, com os próprios advogados. Sim. Também tenho muito contato com a parte dos advogados para saber as suas ideias, sempre os escutei a versão da outra parte. Então eu sabia que eu não teria dificuldade em trabalhar em colegiado. E tô muito feliz em ver que eu estou conseguindo exatamente fazer aquilo que eu achava que daria conta. Muito bom. O senhor também atuou no NACO, né, que é o Núcleo de Ações de Competência Originária, atuou na parte recursal, né, dos tribunais, dos recursos ao STJ, ao STF, que é uma área, eu diria assim, muito específica, né, com muitos detalhes ali da interposição tanto do recurso especial quanto do recurso extraordinário, a necessidade de seguir os precedentes, que é algo que tem sido muito debatido hoje no âmbito do STJ, especialmente, né, o fato de os tribunais seguirem os precedentes que esse tribunal então profere, e essa experiência é relevante, me parece, para o colegiado, exatamente porque o colegiado também trabalha muito essa ideia hoje dos precedentes, especialmente, né, eu diria, do STJ, ainda mais na área criminal que o senhor atua. Como que o senhor tem visto isso? O NARI, que é um núcleo de recursos especiais extraordinários, é um núcleo de apoio que o Ministério Público tem. Ele foi criado já há um bom tempo, acredito que até pouco antes da gestão do ex-procurador-geral, Dr. Paulo Prado. E ele foi um núcleo que aguçou, digamos assim, a iniciativa do Ministério Público de poder recorrer das decisões dos tribunais. Porque ele passou a apoiar os procuradores de justiça e, às vezes, até tomou frente mesmo e passou a ter, depois, titularidade para a interposição de recursos nos tribunais superiores. E isso fez com que houvesse uma depuração até da jurisprudência, das próprias câmaras criminais aqui. Porque, em regra, dificilmente você via um recurso do Ministério Público. Mas depois da criação do NARI, esses recursos eles foram se efetivando de uma forma mais constante e de sorte a defender as teses, obviamente, do parquê. E lá nós podemos ter contato com a jurisprudência dominante e até ajudar a formá-la, né, em alguns casos importantes. Me recordo que por 3 anos eu atuei naquele núcleo, exatamente bem na época pouco tempo pós-Lava Jato, que foi a época, no caso que teve aqui em Mato Grosso, né, da prisão do ex-governador, ex-presidente da Assembleia e tudo mais. E foi um embate muito grande que nós tivemos no STJ para manter essas operações intactas, né, para que para que as delações, as colaborações fossem mantidas e todas as operações seguintes também pudessem ter a validade que era contestada na época naturalmente pelos advogados, né? Então foi uma época muito interessante que trouxe bastante aprendizado, não só para mim que estava à frente do grupo naquela época, né, do núcleo naquela época, mas também para o próprio tribunal, para a própria os profissionais de direito que atuam no Estado hoje. Sim. Só voltando um pouquinho, o senhor foi promotor em Roraima, né, durante quase 3 anos. O senhor podia contar como que foi essa experiência em Roraima nesse determinado período? Olha, foi muito interessante porque isso foi em 94. Eu vou contar brevemente aqui minha simples história de vida. Eu perdi meu pai com 17 anos e ele era advogado. E eu tinha aquele referencial do direito dele, né? Ele era bastante atuante, principalmente em questões agrárias. E eu
eu me recordo que eu passei no vestibular, ele ainda estava vivo, ainda pude comunicá-lo, que ele estava com câncer avançado, e ele ficou muito feliz de ver que o seu filho mais velho iria trilhar a sua profissão. Né? E eu me recordo que era para ter entrado na universidade em 1993, mas aí tinha muitas greves. A Universidade Federal naquela época era, acho que até hoje tem, mas naquela época era mais recorrente. E aí atrasou o meu início na faculdade. Mas mesmo assim eu comecei a estagiar. Eu fui acolhido por um escritório de advocacia, da doutora Nilce Macedo, inclusive que eu fiz até uma homenagem para ela no meu discurso de posse, porque foi ali que eu, de fato, conheci verdadeiramente o direito e me apaixonei, né, pelo que eu faço até hoje. E lá comecei como estagiário antes mesmo de adentrar na faculdade. E cursei a Universidade Federal de 1989 a 1994. Colei grau em janeiro de 94. Tive como professores José Vidal, Márcio Vidal, Vandir Cleide Duarte, José Mauro Pereira, desembargadora Shelma, o doutor Scalope, enfim, eu tive a grata satisfação de ter esses monstros do direito, digamos assim, como meus tutores, né? E aprendi muito com eles, muito mesmo. E graças a esse aprendizado, assim que eu colei grau em 94, eu adentrei na primeira turma da Fundação Escola Superior do Ministério Público, na época gerida pelo saudoso Herman Pimenta, falecido, e muito querido, uma pessoa ex-membro do Ministério Público, inclusive. E lá, essa primeira turma foi marcante, porque eu acredito que foi a que mais aprovou seus alunos nos concursos que sobrevieram. E lá eu pude aprimorar muito e me preparar para os concursos. E comecei a tentar ingressar na carreira jurídica, né, na vida pública. Logrei a aprovação no concurso do Ministério Público de Roraima, passei em primeiro lugar lá, mas no título caí para segundo, porque eu não era muito jovem, eu não tinha ainda títulos, né? Sim. E tomei posse já com 23 anos, em novembro de 94. Aí eu, assim que cheguei lá naquele longínquo estado, eu nunca tinha morado longe de Mato Grosso, e eu me surpreendi, porque é um estado muito bonito, é acima da linha do Equador, ele não tem praticamente ligação, não tinha com o resto do país, não tinha estrada, não tinha nada, era só por meio aéreo que se chegava lá, mas Boa Vista é uma cidade maravilhosa, uma cidade bem projetada, e tinha recém se tornado estado, que foi na Constituição de 88 que os antigos territórios viraram estado. Então eu passei no segundo concurso e já fiquei na capital praticamente. E na capital eu logo já entrei na promotoria da Fazenda Pública, por onde eu fiquei um bom tempo, né? Passei por outras áreas também, mas a minha atuação maior foi nessa área do direito público, lá na capital. E já estava, inclusive, cotado para o quinto constitucional, com menos de 25 anos, naquela época. Né? Exatamente por conta dessa novel criação do Estado de Roraima. Então foi um aprendizado assim maravilhoso, que me deu condições aí de galgar, de voltar para a minha terra. A minha intenção sempre foi voltar para cá, porque eu acredito em karma. E eu acho que meu karma é aqui. Eu tenho que ajudar o meu povo daqui, né? Eu estou fadado a contribuir com a minha terra.
Isso. Aí do MP de Roraima, o senhor presta um novo concurso, retorna para Mato Grosso. Sim. E o senhor poderia falar um pouco da sua carreira aqui, onde o senhor Sim. atuou, como que foi? Eu me recordo que quando fui fazer o concurso lá, inclusive três outros colegas daqui passaram lá. Um voltou, que foi Marcelo Ferra, sim, procurador de justiça, né, um monstro do Ministério Público hoje, e 2 outros colegas ficaram lá. Todos eles já foram procuradores gerais 2 ou 3 vezes e continuam lá. Mas eu sempre tive o desejo de voltar. Na época até estava tentando o concurso da magistratura, mas eu não tinha idade suficiente, porque se exigia 25 anos. Eu não tinha 25 anos na época ainda. Mas logrei a aprovação em primeiro lugar aqui, no concurso do Ministério Público. E tive a grata satisfação de tomar posse aqui em 1997, que eu retornei para Mato Grosso, num concurso, inclusive, que passaram pessoas muito queridas, como Mauro Curvo, Mauro Zac, Marcos Bulhões, um concurso Clóvis, Gustavo, promotores muito atuantes aí e de uma competência inigualável. E a história de vida do senhor pelo interior de Mato Grosso, como que foi com seu retorno para Mato Grosso? Já naquela época, nós tínhamos a prerrogativa de escolher de acordo com a classificação no concurso. Escolher a comarca, né? O Ministério Público sempre foi muito, muito justo nessa questão, muito justo. Então, eu tinha oportunidade de ficar aqui por perto. Jaciara, Poconé, eu lembro que tinha essas comarcas aí disponíveis. Mas eu, pensando na carreira, eu preferi ficar lotado numa comarca de segunda entrância, que na época era Alta Floresta. Eu assumi como titular de Porto dos Gaúchos, mas em seguida eu fui para Alta Floresta, porque lá eu consegui ser promovido logo depois, o que me proporcionou um salto na carreira e já ficar, digamos assim, colado na turma anterior. Interessante. E também na parte da carreira do senhor como promotor, o senhor teve a oportunidade de ajudar na estruturação da própria Corregedoria Nacional do Ministério Público. O senhor participou de sindicâncias, enfim, sempre na parte de apuração, né? O senhor poderia falar um pouco sobre isso, como que foi esse contato com a própria estruturação do Conselho Nacional do Ministério Público, que terminou sendo muito semelhante ao que se deu com o Conselho Nacional de Justiça? Apenas complementando a pergunta anterior, sim, depois de Alta Floresta, eu, obviamente, substituía em Sorriso, em Paranaíta, atuei em várias colíder, várias cidades. Em seguida, eu pedi remoção para Barra do Garças, fiquei 1 ano lá, inclusive tive a oportunidade de trabalhar com os desembargadores Gilberto Giraldelli, naquela época isso. De Barra do Garças eu removi para Rondonópolis, onde fiquei 5 anos, e de lá fui para Várzea Grande e Cuiabá. Eu digo isso porque quando eu voltei para Cuiabá, isso foi em 2004, eu fui convidado para trabalhar junto à corregedoria local. As corregedoras eram a doutora Eliana Maranhão e a doutora Naomi Denise Miller. E tive a grata satisfação de poder integrar a equipe da corregedoria local, isso em 2004, que foi exatamente o ano da criação do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público pela emenda constitucional, que não me recordo o número agora. 45, né? Oi? Acho que era a emenda 45. Algo assim, que foi a criação em 2004. Em 2005, eu já estava na qualidade de secretário-geral do Dr. Paulo Prado, e eu ia muito a Brasília representá-lo nas reuniões do Conselho, do Colégio Nacional dos Procuradores Gerais, CONAMP, que é a associação do Ministério Público Nacional, enfim, reuniões institucionais de interesse da Procuradoria.
E foi lá que eu tive contato com a equipe, com os conselheiros nacionais do Ministério Público. E passei a conviver com eles nas reuniões que eu também frequentava, as reuniões do Conselho Nacional. E eu tinha um conhecimento bem apurado em informática, né, na área de TI. E eu estava fazendo um trabalho aqui na corregedoria local, exatamente de melhoria da tecnologia de informação. Estamos falando de 2004, né? Onde a gente estava saindo do manual e indo para... começando a integralizar, a uniformizar os sistemas e tudo mais. E graças a esse trabalho que eu desenvolvi aqui, eu fui convidado para compor a equipe. Na época era a conselheira Ivana, que era inclusive do Ministério Público do Trabalho. E ela me convidou para compor a equipe e ajudar a fazer um trabalho de informatização da Corregedoria Nacional, do Ministério Público, com interligação com as corregedorias locais. E aí eu comecei a trabalhar auxiliando não só a Corregedoria local também, aliás, a Corregedoria Nacional, mas também passei a fazer parte das comissões, a parte das equipes de inspeção em todo o país. Mas isso foi depois de um trabalho precursor que nós fizemos no Ministério Público do Piauí, que pela primeira vez houve uma equipe que foi designada pelo Conselho Nacional para averiguar em loco o que estava acontecendo. Haviam denúncias de malversação de dinheiro público, haviam denúncias de irregularidades administrativas, de todo quanto é tipo. E foi designada uma equipe de 4 membros, sendo 2 do MPF e 2 dos Ministérios Públicos estaduais. E nós nos deslocamos até lá. E foi muito interessante porque isso foi a inspeção precursora, porque o que nós vimos lá, que aqui eu vou me reservar a não dizer, porque isso consta nos anais aí do CNMP, mas despertou a necessidade do Conselho Nacional de verificar em loco o que acontecia nos Ministérios Públicos Estaduais e também no Ministério Público Federal, do Trabalho, enfim. Sim. E aí é que passou a se criar as inspeções, a inspeção nacional. E eu participei, acho que, se não me engano, de 14 delas. Tive a oportunidade de conhecer 14 estados, de participar dessas inspeções praticamente no país inteiro. Mas foi graças a esse trabalho precursor que nós tivemos no Ministério Público do Piauí, que derivou em vários procedimentos administrativos, afastamentos, enfim. É interessante. Tem um autor que terminou me fugindo agora o nome, que fala que para enxergar a ilha é necessário sair da ilha, né? Sim. Quando a gente tem a oportunidade de participar de uma equipe de corregedoria, para do lado de fora enxergar, me parece que isso traz um ganho muito grande, inclusive pessoal, né? Quando nós retornamos para a nossa função ordinária, né? Ou judicial, ou no âmbito do Ministério Público, isso traz uma experiência muito grande, né? É uma mudança absoluta, eu diria, de paradigma. Sim. Não sei se com o senhor também foi assim. A grande vantagem de você conhecer de um ponto de vista macro, ter uma visão macro do funcionamento das estruturas, primeiro que você vê os defeitos, sim, né? E depois você vê os avanços e procura copiar. O ser humano mais copia do que inventa, claro, né? Então, o que nós passamos foi a desenvolver uma política de institucionalização das boas práticas. Então, nós passamos a copiar aquilo que era bom e disseminar isso para os outros estados e a repelir aquilo que era ruim, né? De modo a se tornar um exemplo do que não se devia fazer. E isso, obviamente, passa a gerir a nossa própria vida, claro, né? A nossa própria atuação. Então, com essa riqueza de conhecimento que você passa a ter, seja das boas e das más práticas, você traz isso para a sua atuação pessoal, né? E faz com que você, a cada dia, tente melhorar na sua prestação jurisdicional.
Sim. Um outro ponto, desembargador, interessante é a questão acadêmica do senhor. Né? O senhor sempre, ao longo de todos esses anos, lecionou, teve a oportunidade de cursar diversas pós-graduações. Na primeira reunião que nós tivemos agora em 2024, do Grupo de Estudos da Magistratura, que é o GEMAN, vinculado à Escola Superior da Magistratura, o senhor já se fez presente, também participou. Como que o senhor vê essa ligação da área acadêmica com a parte agora judicial? De que forma que o senhor enxerga que isso é relevante para a atuação no momento judicial? Eu sempre gostei de lecionar. Lecionei por muito tempo, inclusive na própria Fundação de Escola Superior do Ministério Público, que é um curso preparatório para concurso. Lecionei em faculdades, enfim. O gosto em lecionar é exatamente que você aprende preparando aula. Claro. Né? Você aprende muito, não é pouco não, você aprende e fixa aquilo na tua mente. E por óbvio, você traz isso para o teu dia a dia. Então, o estudo, o dar aula é você estar em constante aprendizado e se enriquecer de conhecimentos e passar isso para o teu trabalho. Eu assim, confesso que eu fiquei um bom lapso sem ter como, literalmente, desenvolver mais a minha atividade acadêmica por conta do trabalho. Porque a partir do momento que você passa a atuar em núcleos pesados, como esse de recursos, que você é responsável por todos os recursos praticamente que saem do Ministério Público para o STJ Supremo, a partir do momento que você passa a integrar um grupo de atuação de combate ao crime organizado, a partir do momento que você passa a integrar o núcleo de ações de competência originária, que é o único que processa, o único que tem legitimidade para processar aqueles que têm foro privilegiados junto ao Tribunal de Justiça, como deputados, como secretários, como todos os prefeitos, como juízes, membros do Ministério Público. Então, você não dispõe mais de tempo. Né? Então, estar na linha de frente de atuação te consome muito. Aliás, consome demais e faz com que você, inclusive, vire alvo, né? Naturalmente. Sim. Né? Eu sempre gosto de usar essa expressão, o prego que está para cima é o primeiro que toma martelada. Sim, né? Claro. E comigo sempre foi assim. Eu sempre fui um promotor de linha de frente, né? Quando eu estava no Ministério Público. Eu sempre tive uma atuação proativa. E não deixo de ter também, não quero deixar de ter na magistratura dentro dos meus limites constitucionais, obviamente. Né? Claro. Então, o fato de a minha atuação dentro da magistratura proativa seria no campo do colegiado, no campo do estudo, estar presente aqui nas ESMAGES, contribuir para os programas institucionais. Essa seria a proatividade. Sim. Dentro dos meus limites agora da magistratura. Mas eu quero exatamente, por conta dessa minha nova atuação, voltar à minha atividade acadêmica, assim que eu tiver oportunidade de colocar tudo em dia, né, deixar o trabalho correr naturalmente e estar numa posição um pouco mais consolidada, já que tudo é novidade para mim até agora. Com certeza. O senhor falou também do GAECO. Em relação ao GAECO, né, como que o senhor enxerga hoje essa situação tão difícil que me parece que o Brasil passa, dessa forte atuação do crime organizado no âmbito dos estados, em maior ou menor grau, e o que pode ser feito de fato para que isso seja efetivamente enfrentado? A gente sabe que já está sendo feito diversos trabalhos, mas talvez uma coordenação nacional. Como que o senhor poderia falar um pouco sobre isso? Olha, é triste, mas nós temos que enfrentar essa nossa nova realidade. Nós temos um estado paralelo hoje, que é o estado do crime organizado. Né? E ele se faz presente a cada dia que passa. Inclusive, já perto da nossa circunscrição, digamos assim, de vida. Né? Então,
a cada dia que passa nós temos aí um enfrentamento maior e isso vai recrudescer. A tendência é que isso vai recrudescer. Nós temos leis boas, nós temos uma legislação aí que, se aplicada corretamente, é suficiente ou quase suficiente para combater a criminalidade organizada. Mas, para combater o crime organizado, nós temos que nos organizar. Né? Nós não podemos ter divergências de atuação, divergências de entendimentos que favoreçam o crime organizado. Então, eu acredito que o grande papel do operador do direito hoje é exatamente esse, ter uma uniformidade de atuação, a fim de que ela seja efetiva para o desmantelamento das organizações e das facções criminosas. O GAECO, como um grupo de atuação de combate ao crime organizado, já discutia isso, inclusive, com o nosso querido procurador-geral, Dr. Deusdedit Cruz, que é altamente sensível a essa questão. Ele tem que ter uma atuação voltada mesmo para o crime organizado, como está acontecendo agora. Né? A gente vê aí, diuturnamente, operações mirando o desmantelamento das facções. Isso é uma realidade. Mas, por outro lado, nós temos uma dificuldade de operacionalização, porque eu falo isso com conhecimento de causa. O GAECO tem uma estrutura razoavelmente boa, né? Inclusive foi difundido para o interior do estado. Mas se você, por exemplo, fizer uma operação hoje contra determinada facção criminosa e você fizer lá a apreensão de 60 aparelhos de celular, você vai demorar um tempo razoável para fazer as extrações, as análises, e isso favorece o outro lado, porque isso vai demandar necessariamente um excesso de prazo para a conclusão dessas investigações. E essa fila de análises atrapalha outras análises que são feitas também de réus soltos, mas, por exemplo, de colarinho branco, né, que era um serviço desenvolvido pelo NACO. Então você fica, às vezes, com operações represadas por conta dessa parca estrutura operacional. Não estou dizendo que não é o GAECO tem uma formatação a contento, mas ainda é muito aquém daquilo que seria necessário para a nossa realidade de enfrentamento ao combate ao crime organizado. Porque nós temos essas dificuldades, o que eu digo como Estado, né, como Estado. O Estado do Mato Grosso, a Politec, a Decora, a Defaz, o próprio GAECO tem essa dificuldade humana de operacionalizar, de fazer as análises, essas extrações, esses relatórios, concluir essas investigações a contento, dentro do prazo que a lei estipula. Então, é necessário que haja uma compreensão do judiciário, com esse elastério que necessariamente vai haver na conclusão da culpa, na conclusão da instrução processual. Isso precisa ser compreendido. Do contrário, nós corremos o risco de perder a briga para o crime organizado. E na opinião do senhor, a nossa legislação hoje ela é suficiente para esse enfrentamento, ou talvez fosse necessária uma modificação legislativa, pontual talvez, ou até mesmo estrutural? Porque hoje o crime organizado ele está, como o senhor bem colocou, muito bem estruturado, né? E será que do ponto de vista legislativo nós temos hoje mecanismos que são ou não talvez suficientes para esse enfrentamento? Como que o senhor vê isso? Temos. Eu acho que a legislação ela é consentânea, sim. Uhum. Aliás, o Brasil é campeão de legislação. Né? Uhum. Nós temos aí o que 15 mil leis aí, pelo menos federais, fora os decretos, fora as leis ordinárias, fora as leis estaduais que complementam, né, na capacidade legislativa residual. Enfim, legislação nós temos muita.
tem que haver mudanças pontuais, óbvio, né? Tem que haver mudanças pontuais. Mas eu acredito que o maior problema está na operacionalização disso. Está na aplicação dessas leis. Então, nós temos hoje um grande problema, que hoje atuando na área criminal, eu vejo. Nós temos uma mudança de paradigmas, às vezes, quinzenal, mensal, dos tribunais superiores. Isso é um ponto preocupante, né? Isso é muito preocupante. Por quê? A partir do momento que você tem um entendimento consolidado, X, e você começa a trabalhar com isso, né? Até porque existe um efeito vinculante, de certa forma, nas instâncias inferiores. Mas a partir do momento que você começa a mudar esse entendimento, e às vezes, de acordo com a situação, ou o nome do réu, ou a política vigente, ou, enfim, ou a circunstância, você tem um reflexo disso aqui, em toda a nossa atuação. Então, o STJ passa a entender da forma X hoje, daqui a 15 dias ele passa a entender da forma Y, você pode ter certeza que nós vamos ter duplicado o número de habeas corpus aqui no Tribunal de Justiça. Porque tentando emplacar aquela nova tese que foi defendida por uma determinada turma, às vezes por um determinado ministro. E isso gera um impacto tanto na quantidade de feitos que nós temos que julgar, né, quanto nessa estabilidade jurídica que nós precisamos ter de entendimento. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos do abarrotamento também da área criminal. O tema, né, sobre precedentes é um tema que sempre me chamou muita atenção, exatamente porque um sistema de precedentes ele tem por função precípua, né, garantir a imparcialidade frente ao direito, independente de quem seja o réu, né, uma previsibilidade de conduta, né, e o que nós vemos, especialmente na área criminal nos últimos tempos, é essa constante mudança de entendimento, né, e isso, sem dúvida, como o senhor bem colocou, me parece muito prejudicial, porque o sistema de precedentes ele tem por objetivo uma eficácia horizontal e vertical, inclusive ele deve vincular inclusive quem o produz, né? Exatamente. Mas não é isso que a gente tem visto em alguns casos, que parece que são pontuais, mas que terminam, como o senhor bem colocou, replicando em inúmeros outros casos. E aí nós temos um sistema que eu diria, acho que o professor Luiz Guilherme Marinoni fala, né, de insubordinação frente ao direito, né? É um sistema em que ele tende a se desconstruir, porque ou ele vem e se consolida, ou ele simplesmente deixa de existir, como o senhor colocou. Essa constante mudança, como o senhor bem colocou, gera muita preocupação e prejudica hoje o senhor como integrante de uma Câmara de Direito Penal. Isso gera uma divergência muito grande, né? Gera uma instabilidade, eu diria. Eu vou, obviamente, citar um caso concreto, sim, apenas a título exemplificativo e para enriquecer o debate. Enfrentávamos aí, dias atrás, um caso de pedido de um habeas corpus, com pedido de prisão domiciliar para uma faccionada, né? Uma cidadã que tinha sido presa com muita droga dentro de casa. Ok. Temos decisões, N decisões do STJ, temos legislação dizendo que se ela é mãe, está lá, menor até adolescência, tem que dar a prisão domiciliar. Pois bem, ocorre que no caso concreto, ela já estava em prisão domiciliar, porque ela respondia por organização criminosa. Então, nós estávamos enfrentando um segundo pedido. Ela foi presa novamente traficando dentro de casa. Ela tinha 2 filhas menores de 12 anos. Uma de 9 e outra de 12, se não me engano. Aí veio
a grande discussão. Mas o STJ entende que tem que botar na domiciliar, porque é direito dela. Mas o que exatamente em cima desses entendimentos, o que as facções estão fazendo? Estão arregimentando mães com filhos, obviamente, para traficar. Porque as certidões de nascimento valem como salvo-conduto para o tráfico. Agora, imagine você permitir que aquelas crianças convivam com faccionados, dentro de uma boca de fumo, vendo o tráfico, o que elas vão se tornar, que chance elas vão ter na vida, que exemplo elas vão ter. Então, acima do direito da mãe, eu invoquei, existe a garantia de proteção integral aos infantes, que é uma garantia constitucional. Sim. Então, entre a liberdade, o direito à liberdade dela para voltar a traficar, porque esse aí é o caminho normal da situação, ou a garantia de que as menores não terão mais que conviver com aquilo, eu optei, obviamente, pela proteção às crianças. Mas é algo que você enfrenta no cotidiano, exatamente por entendimentos consolidados do STJ. Sim. Então, é muito preocupante isso que a gente... Porque as organizações, elas se adaptam à própria jurisprudência. Exatamente. Você chega numa audiência de custódia de uma faccionada, ela já chega lá com tantas certidões de nascimento. Aqui, ó, esse aqui é meu alvará. E essa é a realidade. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Então, nós temos que também ter mecanismos para contornar esse tipo de situação. Um outro ponto, desembargador, é que o senhor já está na Câmara Criminal há quase 2 meses. Né? Nesse período, já deu para identificar, eu diria assim, os casos mais recorrentes ou identificar algo pontual? Como que tem sido essa vivência do senhor? Olha, como atuei muito tempo no criminal, eu não tive qualquer surpresa, né? Ou mesmo na questão de opinar ou decidir. Também não tive dificuldade nenhuma com isso, porque eu entendia que eu decidia também. A partir do momento que você recebe um inquérito policial para denunciar ou arquivar, você está praticando um juízo mesmo que seja de prelibação, como se costuma dizer, né? Mas você decidia. Sim, claro. Você decidia. Você tinha um juízo de valor, né? Fazia um juízo de valor num arquivamento do inquérito ou numa denúncia. Né? E não tive dificuldade nessa adaptação, confesso. Não tive dificuldade nenhuma. Mas o que nós temos hoje mais recorrente no tribunal, na área criminal, é a enxurrada de habeas corpus. O habeas corpus, ele tem sido, obviamente, que ele é um remédio constitucional extremamente importante, porque, de fato, ele é o remédio para você ter uma resposta judicial mais rápida àquela sua pretensão. Diferente de outros remédios constitucionais, de outros recursos ordinários, normais aí do Código de Processo Penal. Mas a questão é a recorrência, né? A recorrência. Então, a STJ teve um entendimento semana passada a respeito de determinada situação. Chuva de HC. E eles usam muito o habeas corpus como sucedâneo mesmo das próprias apelações, dos próprios recursos, da própria revisão criminal. Por quê? Porque a gente vê hoje o STJ, por exemplo, revogando coisa julgada por habeas corpus. Né? De fato. Quer dizer, um remédio constitucional que é para você amparar o direito de ir e vir e tal, ele é usado amplamente, né? E ele tem prioridade sobre os outros, que tem pedido de liminar e tudo mais, e você usa ele para rescindir desse trânsito em julgado. Quer dizer, há um processo que você, às vezes, demora anos para julgar, numa decisão monocrática você revoga a coisa julgada, né? Depois de um trâmite processual, de uma instrução, enfim. Então, esse uso recorrente
e amplo do habeas corpus tem, de fato, abarrotado, né, a área criminal. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar algumas decisões do STJ, inclusive do ponto de vista estatístico. No STJ hoje existe um número muito grande, não só de decisões monocráticas, mas eu diria que talvez até um uso muito expansivo do habeas corpus. Como o senhor bem colocou, nós temos visto decisões liminares, inclusive em HC, revogando, vamos por assim dizer, processos com trânsito em julgado, fazendo as vias de uma revisão criminal, ou sendo utilizado como um sucedâneo de um recurso especial. Sim. Enfim, a minha dúvida eu sempre tenho perguntado, o que dá para ser feito frente a esse cenário, né? Primeiro, se é possível fazer alguma coisa, ou nós vamos permitir que, claro, em que pese a relevância do habeas corpus, sem dúvida alguma, mas me parece que ele tem sido utilizado em uma via para a qual ele não foi criado. E na visão do senhor, nós conseguimos restringir isso? É possível? Como que o senhor enxerga isso? Aí nós vamos retrocedendo um pouquinho na nossa fala. Essa a importância dos núcleos de recurso nos próprios ministérios públicos. Porque, veja bem, o STJ ele é balizado por súmulas impeditivas. Né? Então, súmula 7, você não pode rediscutir questão de fato. Súmula, se não me engano, 691, você tem que esgotar a matéria aqui no âmbito dos tribunais antes de chegar lá. Mas o que nós vemos cotidianamente é eles passarem por cima das suas próprias súmulas impeditivas. Vimos recentemente um caso famoso aqui em Cuiabá. Então, eles, ao invés de aguardarem as decisões dos tribunais, esgotar a jurisdição aqui, não, eles vão aceitando de forma recorrente isso lá. Então, acho que deveria, nesse ponto, os ministérios públicos que atuam perante o STJ, e aí eu digo que foi importante uma decisão lá atrás que permitiu aos ministérios públicos estaduais, de forma subsidiária ou mesmo concomitante, atuar junto com o Ministério Público Federal em determinadas questões. Então, esse é o trabalho que os estados têm feito através dos ministérios públicos, de combater essa própria violação das súmulas impeditivas feita pelos próprios ministros, às vezes. Sim. Eu penso que em relação ao STJ, né, já que estamos falando dele, e claro que é uma crítica evidentemente construtiva, enfim, acadêmica, me parece que no sistema recursal nós temos aí uma certa disfuncionalidade sistêmica, né? Imagino o STJ naquela linha que é defendida pelo Marinoni, pelo Daniel Mitidiero, enfim, alguns outros autores, do STJ como uma corte de precedentes, né? Uma corte proativa, uma corte que julga teses e não julga necessariamente causas, né? Na verdade, a causa ela é apenas um meio para que se chegue a uma determinada tese, né? Ela é apenas um caminho. E aí aproveito a oportunidade e pergunto para o senhor como o senhor enxerga hoje essa questão da conformidade do STJ, poderíamos evidentemente falar do Supremo, mas já que o ponto é o STJ, como o senhor enxerga essa estruturação do STJ como uma corte de precedentes de fato, e não mais aquela corte ali de tradição francesa, italiana, como uma corte de cassação, eu diria. Seria muito interessante se assim fosse. Né? Seria extremamente interessante se o STJ e o Supremo tivessem atuação temática, né, e não fática. Mas, por força da própria Constituição e por força dessa quantidade absurda de pessoas que têm foro privilegiado perante os próprios tribunais superiores, nós, infelizmente, não temos como cobrá-los de que ajam de forma temática, né? De que enfrentem e nos deem paradigmas. Então, essa abrangência aí, por exemplo, de competência do Supremo em questões de foro privilegiado
ou de atração, né, pela conexão. Então, às vezes, você puxa uma operação para o Supremo que tem 200 réus, porque tinha um deputado federal, ou um senador, ou enfim, alguém envolvido, mesmo que de forma circunstancial, seria isso. E puxa tudo para lá, né? E aí passa a ser um tribunal ordinário. Então, fica complicado você defender esse tipo de atuação com esse alargamento do foro privilegiado por prerrogativa de função. Sim. Um outro ponto, desembargador, o senhor traz hoje para a magistratura os 29 anos, né, de serviço público, ao longo tanto do Ministério Público de Roraima e num período muito maior, claro, aqui do Ministério Público de Mato Grosso. Como o senhor projeta aí os próximos anos na magistratura, a expectativa do senhor, como que está? Como eu disse para os colegas hoje do segundo grau, eu vim para somar. Uhum. E nessa somatória eu quero ser um soldadinho que esteja sempre na linha de frente, como sempre atuei, esteja na linha de frente de forma participativa. Eu quero participar das grandes discussões, eu quero participar ativamente da formatação da instituição, de como ela deve atuar, enfim, do seu futuro. E já demonstrei isso para meus colegas, estarei sempre presente nas reuniões que me chamarem ou me convocarem, e sempre também no intuito de aprender. Estou numa fase de aprendizado, numa fase de entender melhor, principalmente a questão administrativa, porque a questão jurisdicional, eu acredito que também estou aprendendo, mas não terei tanta dificuldade, né? Porque, inclusive nesse ponto, a maioria dos magistrados com que eu trabalhei durante meu longo tempo, minhas quase 3 décadas de atuação no MP, principalmente nos últimos 10 anos, a maioria deles, com quem eu tive uma atuação mais alongada, disseram: Marcos, você tem mais perfil de magistrado do que de promotor. Porque eu sempre fui muito da conciliação, eu sempre fui muito da aplicação dos institutos despenalizadores, do play a bargain, né? Da justiça compositiva. Então, eu sempre tentei aplicar, mesmo antes da criação dos próprio ANPP, nós já tínhamos aí uma resolução do Conselho Nacional que foi desenhada lá atrás, mais ou menos com base nesse escopo aí, né, da prescindibilidade da ação penal, você quebrar aquele estigma de que a ação penal ela tem que ir até o final, da indisponibilidade dela, não só dela também, como da própria ação civil pública. Então nós fomos quebrando esse paradigma aí, sempre com essa visão futura de tentar ao máximo resolver os conflitos, não empurrá-los aí para a resolução literalmente na caneta, né? Na sentença, ou no acórdão, ou no julgamento, mas sim através da composição das partes. E eu procurei, nos últimos anos de atuação do MP, eu tive uma atuação destacada nesse sentido, de procurar fazer ao máximo composição de lides e tal. E aí eu vi que eu poderia contribuir muito em relação a isso na magistratura. Isso é muito bom. Desembargador, caminhamos, né, para o final da nossa edição aqui do Por Dentro da Magistratura. E aí convido o senhor, então, para deixar uma mensagem para quem nos assiste sobre a sua questão de vida, da carreira, enfim, o senhor fica bem à vontade. Olha, eu estou extremamente feliz nessa nova fase da minha vida. Todo mundo entra numa certa zona de comodidade durante certo tempo. Isso nos é proporcionado pelo jeito de ser mesmo do ser humano, né? Sim. Mas
quando você sente que pode contribuir de uma outra forma, de uma forma mais efusiva, ou que as suas ações possam ter um alcance maior para ajudar a coletividade, a nossa comunidade, você deve fazê-lo. E eu resolvi sair dessa minha zona de conforto, digamos assim, que é algo que o ser humano tem essa renitência, né, de querer manter, e explorar e tentar essa nova caminhada na magistratura. E vocês podem ter certeza que eu vim para somar e vim para contribuir naquilo que for dentro das minhas possibilidades e dentro da minha energia para um poder judiciário mais ativo, mais resolutivo, mais propositivo e que tenha aí uma abrangência melhor de resolução dos conflitos da nossa população. Governador, muito obrigado pela participação no nosso programa por dentro da magistratura. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado a vocês.